Bom, pessoal, hoje a gente está aqui no IFTM, conversando aqui com o Fábio Janoni, que é engenheiro agrônomo aqui do IFTM, desde 2022 aqui com a gente. Fábio, a gente vai fazer algumas perguntas de fertilidade do solo. Eu queria saber de você quais são os principais fatores que fazem o solo ser fértil. Então, os principais fatores estão ligados à qualidade física e química de um solo. Então, a gente, normalmente, como agrônomo, a gente tem que preparar essas duas partes, né? Seja a parte física, fazendo entrando com algum equipamento, né, alguma máquina agrícola para preparar esse solo, ou com a fertilidade, né, com a adubação, seja química ou orgânica. E como que é feito hoje em dia uma avaliação de fertilidade no solo? Pode ser tanto no campo como no laboratório. Então, hoje a forma mais comum é através das análises de solo, que é feita por amostragem. Então, você vai na área de interesse, faz as coletas de compostas, lá que vocês devem ver em zigue-zague, aquela questão toda, de uma área que seja, né, homogênea. Depois você leva todo esse material para o laboratório, e do laboratório que vão sair cada, né, nutriente tem uma análise diferente para ser, uma rotina para ser executada lá, que vai trazer como se fosse o exame de sangue do solo, né, com a quantidade de nutrientes, saturação de bases, né, e por aí vai. Então, com isso que você consegue analisar mais ou menos a fertilidade do solo. E de que forma a matéria orgânica ela ajuda na fertilidade do solo? A matéria orgânica, ela além de fornecer nutrientes para o solo, né, de disponibilizar nutrientes para o solo, ela protege principalmente a camada superficial de lixiviação e, consequentemente, de perda de nutrientes, além de criar uma microbiota bem favorável para a planta e, né, para esse ambiente, solo, planta, né? Todo um ecossistema, né? Exato. Como que o pH ou a acidez ela afeta nisso? Então, o pH vai afetar diretamente o CTC do solo, que é essa capacidade de troca catiônica, porque se você tiver um pH muito baixo, né, você tem uma quantidade de H+ muito alta no solo, né, que é o que traz a acidez do solo. E esses íons H+, eles vão competir pelos mesmos sítios que outros nutrientes que são cátions também, como cálcio, magnésio, potássio, poderiam estar. Então, se esse sítio, essa cadeira está sendo ocupada pelo H+, que traz essa acidez, que não é um nutriente, né, digamos assim, para a planta diretamente, então isso vai estar competindo e você vai ter um prejuízo de não ter nutrientes suficientes para a planta. Então, a gente corrigir o pH do solo é a primeira fase dentro de você construir uma fertilidade de qualidade, porque você primeiro precisa arrumar a sala, deixar as cadeiras organizadas para os nutrientes entrarem e se sentarem, porque se você não faz essa correção, por exemplo, no começo, né, fazendo normalmente com calcário, né, correção por calagem, você vai fornecer nutrientes, eles não têm local para se situar, para se ligar, para sentar, e aí vai ser lixiviado, você está jogando dinheiro fora. Então, por isso que corrigir, entender qual é a acidez do seu solo e corrigir ela é muito importante. Entendi. E quais nutrientes que mais limitam a produção na lavoura? Não dá para falar, eu pessoalmente, né, de quais nutrientes, assim, que todos são, né? Claro que tem os macro de maior quantidade e os micro em menor quantidade, mas todo aquele nutriente, ele sendo essencial, a falta dele vai prejudicar de alguma forma uma lavoura, né? Então, é claro que os macros é os mais importantes, a gente sempre fala porque é uma adubação mais pesada, ela sempre vai estar sendo recomendada, porque toda cultura, mais ou menos, mas toda cultura vai extrair isso, que é NPK, né? Claro que a gente tem os depósitos secundários, cálcio, magnésio, mas não dá para falar um só, porque, por exemplo, vai ter os micronutrientes que também, se estiverem com falta, vai trazer algum prejuízo, porque cada um desses macronutrientes, quando ou micros forem considerados essenciais, eles fazem parte de algum ciclo metabólico, alguma parte de estrutura que é essencial para a planta sobreviver, né? Então, se falta ele, a planta não cresce. Então, eu não consigo falar um que é o principal, é o conjunto de todos. E assim como o equilíbrio de todos, porque se um tiver a mais também pode causar uma toxidez na planta,
pode fazer uma competição com o outro que está em uma menor quantidade, a planta não conseguiu absorver. Então também tem que estar todos em equilíbrios, nem faltando e nem sobrando demais. Fábio, por que é importante fazer análise do solo antes de recomendar a adubação? Porque só com a análise de solo você vai conhecer de fato o que o solo precisa para aquela cultura que você vai instalar. Porque tanto o solo vai ter uma quantidade já disponível de nutrientes, ou falta deles, né? E a cultura que você vai instalar vai te falar o quanto que ela vai extrair, né, daqueles nutrientes. Então, se você não tem análise de solo antes para saber o que o seu solo tem, se ele precisa ser feita alguma correção, seja de calagem, uma gessagem que tem que ser feita até 60, 90 dias antes de você instalar uma cultura, você não consegue não só recomendar, mas como planejar seu calendário agrícola. Você acha que nessa fase de hoje os produtores têm conhecimento da importância dos macro e dos micronutrientes? Sim, acho que hoje já é bem difundido, principalmente porque acho que tanto pelos trabalhos técnicos, engenheiros agrônomos vêm atuando nos últimos anos de entender a importância de se fazer análise de solo, até porque acho que com o tempo os produtores vão entendendo que isso também é economia de dinheiro, né? Você, por mais que tenha um gasto ali para fazer análise de solo, mas você vai saber exatamente o que você vai aplicar e não vai jogar dinheiro fora. E quais práticas de manejo você considera melhores para manter a fertilidade por mais tempo na cultura? Existem várias, né? Eu acho que, vou falar as duas principais, na minha opinião. A primeira, sem sombra de dúvidas, é a rotação de culturas. E então você entrar nesse ciclo, porque cada cultura vai trazer um nutriente para o solo, vai extrair mais de outro nutriente. Tem plantas que são fixadoras de nitrogênio, outras não. E o plantio direto. Também acredito que é depois que você consegue, que também existe um processo para você entrar dentro dele, né? De você corrigir um solo para você conseguir entrar no processo de plantio de direto. Mas assim que você estabelece ele, você consegue ter um aumento da matéria orgânica, uma conservação dos atributos físicos, que eu estava falando no começo do solo, em longa data. Então isso vai trazendo um benefício muito grande também. E para o futuro, de forma sustentável, quais tecnologias ou estratégias podem mais ajudar no manejo da fertilidade? No futuro. Tá. Bom, eu acho que o que está vindo de inovação, que eu vejo de forma geral para a área agrícola, é justamente técnicas, principalmente ligadas aos adventos computacionais. Então, seja eles para fazer um melhor mapeamento da qualidade do solo, né, fazendo análise de solo de forma mais tecnificada, seja a aplicação dos produtos também, eles serem mais pontuais de forma mais tecnificada. Eu acho que todas essas tecnologias, elas visam principalmente o uso consciente e eficiente dos seus recursos. Então, usar cada vez mais o que você precisa no local e quantidade necessários. Então, acho que dessa forma você acaba não só economizando mais, mas também trabalhando na questão de sustentabilidade, de não jogar um produto que você não precisa, manter esse ambiente, esse triângulo, como eu falei, né, esse ecossistema todo funcionando, sem nenhum desperdício. Bom, essa foi a nossa entrevista, nosso bate-papo rápido com o Fábio. Muito obrigado, Fábio, pela atenção. Eu que agradeço. Isso.